Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, estamos de volta em 2025 com o programa Política Local, com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, e Nuno Matias, Vereador em Almada. 3 autarcas eleitos por 3 forças políticas: Manuel Pisco da CDU, Ivan Gonçalves do PS e Nuno Matias do PSD. É o primeiro programa desde que entramos em 2025. Aproveito para desejar bom ano a todos os ouvintes e também aos nossos membros do programa. Um bom ano de 2025. Para a edição de hoje temos 3 temas em agenda. Vamos pedir a cada um dos participantes que eleja o facto político do ano de 2024 e também que nos dê as suas perspectivas para 2025. Depois, sobre a segurança interna, há a questão de saber se continuamos a ser um dos países mais seguros do mundo ou se, como dizem algumas personalidades, esse estatuto está em risco, se a insegurança está a crescer. E, por fim, o terceiro tema sobre a lei dos solos, que foi aprovada pelo Governo, foi promulgada pelo Presidente da República, mas com reservas, digamos assim, e entretanto há uma iniciativa legislativa, uma iniciativa parlamentar, melhor dito, de 3 partidos de esquerda que querem que a Assembleia da República aprove esta lei, uma vez que ainda não tinha passado pela Assembleia da República, foi aprovada pelo Governo e foi remetida para a Presidência da República. Começamos então pelo primeiro destes 3 factos políticos, pelo primeiro destes 3 temas, assim é que é, e eu começo por Nuno Matias. Mais uma vez, bom dia e bom ano, Nuno. Relativamente a 2024, quando olha para trás, que tema é que destaca de todos os acontecimentos políticos? E aqui, se fosse possível termos alguma proximidade local ou pelo menos regional, seria bom. Bom, bom dia Francisco, bom dia ao Ivan e ao Manuel e a todos os nossos ouvintes, e perdoem-me, mas estou com uma gripe e portanto não estou a 100%, mas vou tentar que saia o mais fluido possível o raciocínio. Bom, eu destacaria em 2024, na área local, a decisão do Governo de desbloquear a localização do aeroporto internacional que serve à área metropolitana de Lisboa e naturalmente a Polícia de Setúbal, não só pela escala do investimento que representa, mas sobretudo por necessariamente estar a alavancar a criação de uma cidade aeroportuária à sua volta, que vai desenvolver a economia também da Península de Setúbal. E, portanto, acho que há que destacar, naturalmente é um processo que não começou apenas com este governo, há muito trabalho feito ao longo de décadas, mas finalmente percebeu-se que há que tomar uma decisão definitiva e avançar para ela, e os passos subsequentes têm demonstrado que o governo está interessado, efetivamente, em concretizar tão rápido quanto possível este grande investimento. Para 2025... Relativamente a 2025, deixamos para uma segunda ronda, assim torna-se, para ser mais dinâmico, Nuno. Aeroporto de Lisboa. É a sua escolha. Neste caso, aeroporto da grande área metropolitana. Sim. Ivan Gonçalves, também o tema que acha mais relevante do ano de 2024. Bom, eu, antes de mais, quero desejar-vos um bom ano aqui ao Francisco, ao Nuno, ao Manuel Pisco. 2025 vai ser um ano importante para o nosso país, para a região e até a nível local. Temos eleições autárquicas e, portanto, desejo, na medida, para o Francisco Rito, todas as felicidades, para o Nuno e para o Manel, todas aquelas que não colidirem também com a felicidade do partido no qual eu sou militante e dirigente. E quero desejar também, naturalmente, aos nossos ouvintes lá em casa, um bom ano 2025. Bom, eu diria, o facto que me parece que acabou por ser, apesar de ser dos últimos dias de 2024, aquele que acaba por marcar, no fundo, a governação ou o estado da política a nível local, neste caso, não a nível regional, mas no caso do meu concelho da Almada, será com certeza o chumbo do orçamento
para 2025, o facto dos partidos do PSD, o CDS, a CDU, o Chega e o Bloco de Esquerda se terem juntado para rejeitar as opções políticas, as opções orçamentais para o ano de 2025, o que, a meu ver, obviamente, prejudica o Conselho, prejudica o desenvolvimento do nosso município. E, bom, vamos tentar perceber quais é que são depois os reais impactos ao longo do próximo ano. Mas queria também adicionar outra coisa, já agora, se o Francisco não se importar, é que acho que a nível nacional o ano 2024 fica naturalmente marcado pelas eleições legislativas, pela vitória da coligação AD, ainda que tangencial, pela formação de um governo de direita, e um governo de direita que, diria, tarda a conseguir afirmar-se, tarda a conseguir melhorar o que quer que seja no país. Ainda esta semana percebemos que, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde continua no Estado, continua a adensar os problemas que tinha revelado ao longo destes últimos meses, e pior que isso, também quero, porque isto nos projeta para o ano de 2025, mas sem entrar nele, parece este ser o primeiro governo desde o 25 de Abril em que nós temos verdadeiramente políticas de extrema-direita a chegarem ao governo. E isso também, apesar de ser, obviamente, um governo constituído por dois partidos moderados, respeitáveis, como são o PSD e o CDS, mas a verdade é que temos tido alguns sinais que não deixam de ser perturbadores, como aquilo que vimos a semana passada no Martim. Manuel Pisco, também as suas escolhas relativamente a 2024? Bom dia, Francisco, Ivan, Gonçalves e Nuno Matias, e aos ouvintes todos, e com os habituais desejos que o 25 consigamos fazer de 25, não é que o 25 do ano 2025 seja qualquer coisa, mas consigamos fazer dele uma coisa melhor para a vida coletiva. É aquilo que não deve ser o nosso desejo, mas deve ser o nosso esforço e o nosso trabalho do dia-a-dia. Em relação aos factos de 24, eu, aproveitando o facto de me pronunciar em último lugar, vou aproveitar todos que já foram colocados como importantes, sim, mas a minha perspectiva não é bem essa. A minha perspectiva é mais ir à procura do que é que foi a causa das coisas que lhe sucederam. E a causa das coisas que lhe sucederam foi a queda de um governo maioritário às mãos do Presidente da República, às mãos de Marcelo Rebelo de Sousa e da Procuradora-Geral da República, com o anúncio inusitado de uma suspeição que não se confirmou em termos de investigação policial, judiciária. E esse facto fez uma mudança, não é? É que parece que nós já estamos todos anestesiados. Mudou-se o regime de governação que tinha daquelas raras ocasiões em que há um governo maioritário, para passarmos a ter uma situação de impasse em que o resto de 24 e o ano de 25 irá decorrer, talvez não já em 26, ou em 26 acabe por ir a ser. Mas foi esse facto. Uma suspeição consegue-se deitar abaixo um governo e acabar com aquela relação que havia, que era quase uma relação de discípulo e de mestre entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, que agora os factos vêm a confirmar, e que aquilo que parecia ser, que foi apresentado como uma ameaça na tomada de posse do governo, que eu várias vezes tenho referido como uma coisa inaceitável em democracia, acabou por ser o desígnio que Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu a António Costa. Mandá-lo para a Europa e deitar abaixo um governo de maioria absoluta. Esse foi um facto que depois nos condicionou. Manuel Pisco, convenhamos que essa sua teoria de que o Presidente da República é que mandou o Primeiro-Ministro para a Europa é um bocado rebuscada. É objetiva. Foi ele que o anunciou na tomada de posse, eu já disse isto várias vezes. Isto foi anunciado na tomada de posse. Se o senhor se vai embora, cai o governo, ou cai a maioria, e cai o governo. Ele arranjou-se a maneira de cair a economia e ele arranjou a maneira de ele ir para Bruxelas. Eu acho que isto é objetivo, não é teoria nenhuma, não é coisa nenhuma. Passando inclusive pela Procuradoria-Geral da República, foi um número muito arriscado. Pois foi, mas não teve está bem, mas a gente sabe que isso foi depois de ter havido uma reunião com o Presidente da República. Estas coisas, só estou a referir-me a dados que vieram, evidências que vieram à luz do dia. Pronto,
Mas acho que essa mudança, né, que teve depois impactos em tudo o resto das autarquias, ok, a gente pode dar muita relevância à falta de orçamentos, mas a falta de orçamentos não tem aquele impacto que nós eu ia pedir-lhe também que fosse a esse tema, porque o Manuel Pisco também é presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, que, tal como a de Almada, não conseguiu fazer aprovar o orçamento municipal. E, curiosamente, o Manuel Pisco não destacou esse tema, ao contrário do Ivan Gonçalves. Significa que não lhe atribui grande importância? A relevância prática, neste momento, nós temos uma ideia errada de qual é a relevância que a não aprovação do orçamento das autarquias tem. Chamamos-lhe, continuamos a dizer que no ano seguinte se funciona por duodécimos. Isso não está na lei. O regime jurídico, o regime de finanças locais não tem essa figura dos duodécimos. Tem apenas a determinação que, não, sendo aprovado com atraso, ou não havendo aprovação do orçamento do ano que se vai iniciar, mantém-se em vigor o orçamento do ano anterior, ou seja, repete o orçamento do ano anterior e permite-lhe fazer alterações. Portanto, continua-se a poder gerir com o orçamento que existia. Sendo, quer no caso de Almada, quer no caso de Setúbal, orçamentos de elevado montante, o maior montante, como Setúbal se diz frequentemente, desde sempre, desde que há autarquia, desde que há Câmara, desde que há município, o maior orçamento sempre, com o maior volume de investimentos previsto, que já estava em 24 e que vai Quer dizer que o Manuel Pisco não antevê dificuldades em Setúbal, apesar de Setúbal ter previsto para 2025, era a proposta que estava e que foi rejeitada, um orçamento ainda maior do que o de 2024, salvo erro, eram 340 milhões de euros, mais 100 milhões do que o de 2024, apesar da execução do orçamento de 2024 ter sido inferior a 70%, acha que essa folga e o facto de poder haver revisões orçamentais dá garantias suficientes de se conseguir concretizar tudo o que está previsto? E eu recordo que Setúbal tem muitos compromissos com o PRR, com a construção de centros de saúde que serão em última instância financiados pelo Estado Central, mas que implicam o orçamento municipal, pelo menos nas fases iniciais. Tudo isso lhe parece pacífico? Pacífico nunca é, evidente, pacífico não é. O melhor é ter um enquadramento orçamental correto e suficiente em termos de receitas e despesas, porque aquilo que a gente chama o crescimento do orçamento é um crescimento simultaneamente em receita e em despesa. É a receita que provém do PRR para realizar a despesa do PRR. Portanto, em termos de funcionamento corrente, normal da Câmara, não é esse aumento, é sobre o investimento. Mas quem me dera, a minha perspectiva é um pouco esta, quem me dera a mim que, a nível nacional, no Governo, a execução do PRR conseguisse ser tão boa como vai ser dos municípios. Quem nos dera a nós, não é? Porque eu tenho mais confiança que os municípios conseguem executar uma porcentagem maior do PRR do que o Governo Central, que está numa situação, olha, agora é uma coisa que tem passado subliminarmente, mal se tem falado nisso, mas é uma coisa que passa no arranque deste ano de 2025. É como é que o Governo salva, a expressão já é utilizada assim, salva o PRR. Portanto, as coisas estão complicadas a nível nacional, mais do que se as verbas já atribuídas e aprovadas forem executadas, as que estavam previstas para 24, já não estaremos mal. Mas eu creio que vai ser possível executar ainda mais. Com este fator, atenção, 24, 25, não é? 24, 25 é uma transição para um novo mandato. E, portanto, é evidente que todas as câmaras, quando estão no último ano de mandato, tentam e vão conseguindo, não é? Acelerar sempre a execução de obras. Todas o fazem. E, portanto, nós vamos ter aí mais um fator que ajuda à concretização daquilo que estavam, dos investimentos que estavam previstos para 24 e que tenham passado para 25. Sempre passam. E alguns ficam por realizar. Vamos passar às perspectivas para 2025, mas antes disso só queria voltar a Ivan Gonçalves, ainda sobre o chumbo do orçamento municipal em Almada. Ivan Gonçalves, o Ivan mostrou-se aqui um pouco mais preocupado com esse facto do que Manuel Pisco, em Setúbal. Porque é que não olha com tanta naturalidade para a não existência de um orçamento municipal, como olha, por exemplo, Manuel Pisco? O que é que o faz ter algum receio? Discorda desta perspectiva que Manuel Pisco aqui nos estava a dar, de que, por um lado, a lei não impõe os duodécimos e, por outro, o orçamento tem um mecanismo de revisão e também tem a margem que não foi executada. Isto não é suficiente para não ser um problema?
Bom, se fosse assim tão simples, eu diria que nós não precisávamos ter orçamentos todos os anos, por isso simplesmente íamos aplicando sucessivamente o orçamento anterior e bastava atualizar a inflação ou com o valor das receitas que entra e que não entravam, que são novas, que aumentam do ano anterior. Não me parece que seja assim tão simples. Acho que em ano em que países, os municípios precisam de executar as obras do PRR, e todos sabemos que esse é um problema nacional, é um problema que está, que diria que deve preocupar todo o país, em baixa execução do PRR, e desta semana havia uma notícia em que o Governo está a ter sérias dificuldades em conseguir em conseguir criar mecanismos para a concretização, ou melhor, para o aumento dessa execução do PRR. E, portanto, o ano de 2025 vai ser decisivo para a execução do PRR. Ter um orçamento chumbado, obviamente, não é uma boa notícia e, obviamente, prejudica objetivamente no dia-a-dia o trabalho do município, não só dos eleitos, mas também dos seus trabalhadores, dos seus dirigentes, no sentido de poderem concretizar, como o Manuel Pisco, da altura, também referiu, ou seja, no sentido de poderem concretizar aquilo que se espera que se concretize, especialmente por ser um ano que é o 4º ano do mandato autárquico e, portanto, nós fazendo um planeamento sério, como os nossos autarcas habitualmente fazem, obviamente que num ciclo autárquico espera-se que nestes 4 anos seja feita uma preparação daquilo que são as concretizações, o lançamento de projetos, o lançamento de concursos e depois a sua concretização, que deve ser feita, habitualmente será mais no final dos mandatos. E, portanto, estamos a aproximar do final dos mandatos e, obviamente, não ter este mecanismo disponível, o orçamento, obviamente não traz nem sequer nenhuma facilidade, obviamente, e não é inócuo. Agora, o Manuel Pisco, percebem parte do que o Manuel Pisco diz, existem formas dos eleitos e dos trabalhadores e dos dirigentes superarem este problema. Bom, diria que a maior parte dos problemas provavelmente conseguirão ser resolvidos, não à custa de muito trabalho e de muita criatividade, no bom sentido, no nosso sentido, obviamente, mas que possam permitir que as coisas não fiquem por fazer. E continuamos a ter, eu confesso que não tenho bem a noção se esse regime se mantém tão apertado quanto era inicialmente, a chamada lei dos compromissos que, a certa altura, espartilhou muito a atuação dos municípios no que diz respeito à realização da despesa. Tinha que haver E não só isso, e também há outro tema, é que apesar de tudo, as alterações que possam ser feitas aos orçamentos também são limitadas, tendo em conta aquilo que é o orçamento inicial, ou seja, a flexibilidade que existe da parte da Câmara Municipal para poder executar o dinheiro, que na verdade... É mais uma transferência de rúbrica para rúbrica do que propriamente a ampliação dos montantes globais, com certeza. Pois, mas é preciso que as rúbricas também existam, ou que já estejam abertas, como habitualmente se diz, enfim, não me parece que seja uma situação trivial. Agora, tenho a certeza que os autarcas procurarão vão conseguir lidar com isso. Resolver. Mas eu acho que o principal ponto não é esse. O principal ponto é o facto de, nesta fase dos mandatos, isto, no caso de Almada, objetivamente, porque todos os partidos sabem que existe, por exemplo, um PRR para executar e no caso da Almada, obviamente não ajuda ao desenvolvimento da cidade. Esse é que é o ponto fundamental, mas obviamente que os eleitos do Partido Socialista na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, procurarão fazer os possíveis para que nada fique por fazer no Conselho. Parece-me também que é uma obrigação de todos. Manuel Pisco ligou o microfone. Se for um à parte, dou-lhe a palavra muito rapidamente, para depois temos que também passar ao Nuno Matias, que ele também deve querer falar sobre estes assuntos e começar as perspectivas para 2025 pelo Nuno Matias. Sim, Mano. A parte é rápido, é para não ficar com a ideia. Eu não quero dizer que sempre, em todos os anos, seja indiferente ou mais ou menos indiferente haver ou não haver orçamento, porque se pode gerir com o anterior. Mas neste ano em particular, porque o ano de 24 estava carregado, né, de investimentos do PRR, quer em Setúbal, quer em Almada. São estes dois casos. Estava carregado. Se fosse de 22 para 23, era outra coisa. Se fosse de 23 para 24, também era outra coisa. De 24 para 25 já era muito bom 25 já executar o que 24 tem. Neste Isso quadro, já é muito bom. É nesse sentido que eu digo que não é impeditivo de tom.
no quadro plurianual, o orçamento de 2025 é um orçamento de continuidade face a 2024, basicamente. Sim, mas a gente diz que o maior orçamento de sempre é 25, mas também o de 24 foi o maior orçamento de sempre. Portanto, isto era apenas um acréscimo de mais... E nem impede que quando vierem aprovações do PRR, por exemplo, outros grandes investimentos, por alto, por via da possível alteração ao orçamento, isso se introduz em termos de receita e em termos de despesa. Portanto, em termos de massa crítica financeira do município, as coisas não se alteram muito, porque há uma receita que entra para realizar uma despesa, e isso compensa-se se o mercado da construção, no caso das obras, se o mercado da construção não estiver já tão inflacionado que obriga as câmaras a pensar se fazem obra ou não, para meter a diferença do valor financiado ou cofinanciado pelo PRR. Esse é outro problema e vai tocar muitas câmaras, e a partir de... Mas já agora só terminar com isto. O à parte já está a ficar demasiado grande, Manuel. Depois está, é verdade. Mas o próximo mandato vai ser de grande aflição financeira, não tenho dúvida, porque as câmaras vão entrar com muito mais encargos por redução do cofinanciamento do PRR com os valores que o Governo admitiu financiar. Face aos custos de mercado que não param de aumentar. Nuno Matias, imagino que queira fazer algum comentário a estes temas, designadamente à falta de orçamento em Almada, e depois pedia-lhe as suas perspectivas para o ano 2025. Sim, muito rapidamente, em relação à Almada, é público que eu tive uma posição diferente da assumida pelos dirigentes locais do meu partido. Eu não faço caso disso. O PSD é um partido muito plural, mas eu acho que, independentemente de haver soluções orçamentais, nomeadamente com as alterações orçamentais e algumas revisões que possam ser promovidas através da Câmara, apesar de tudo, não deixa de ser um desafio e cria ruído e cria problemas do ponto de vista de gestão a não aprovação do orçamento, e foi isso que me levou de forma muito transparente, leal e objetiva a viabilizar por abstenção na reunião de Câmara. E era exatamente porque, como estava a dizer o Manuel, e eu concordo, a questão do PRR é uma questão sensível, porque não pode haver alibis para a não execução, sob pena de a seguir ficar o encargo, mas não haver o reembolso, porque a menos que haja uma redefinição de regras e uma recalendarização de prazos, as câmaras podem estar a colocar a jeito, e isso já foi aqui objeto de discussão várias vezes, para um cenário onde, não cumprindo os calendários, poderão não ser reembolsáveis os investimentos, apesar de já terem sido lançados os compromissos. Ora, isso aí é algo que pode pôr em causa a saúde económica ou financeira de uma autarquia, e a Almada também não é insensível, apesar de ter um ponto de partida bastante favorável, mas não pode ficar minimamente condicionado, nem pode ficar minimamente posto em causa, e foi esse o meu racional para viabilizar o documento em sede de Câmara Municipal. Ainda antes, espera aí, Nuno Matias, imagino que fosse passar às perspectivas para 2025 e eu peço-lhe que faça isso. Não, eu ainda queria fazer um comentário àquilo que o Ivan disse. Muito bem, então avança. Porque eu não posso deixar de discordar frontalmente quando o Ivan diz que o atual governo tem políticas aproximadas ou alinhadas com a extrema-direita, e vai usar o exemplo do Martim Muniz, quando nós sabemos que houve operações similares em 2008, 2011 e se calhar noutros anos, que tiveram características muito similares a estas, e que, portanto, aquilo que está aqui em causa é algum controlo de situações no espaço público em locais que possam, por este ou aquele motivo, ter mais alguns fenómenos de insegurança, apesar de ser claro que Portugal continua a ser um país seguro. Então agora é que lhe peço para passarmos para as perspectivas para 2025, e eu queria ainda fazer esta intervenção antes do Nuno começar, para o orientar num determinado sentido, que era começar por Almada e começar pelo orçamento da Almada. Para 2025, o Nuno Matias antevê que a postura do PSD na Assembleia Municipal na matéria, por exemplo, de revisões orçamentais, vai continuar a ser distinta da do Nuno Matias na Câmara Municipal, ou acredita que vai passar a haver uma harmonia entre os eleitos do partido nos dois órgãos? Bom, eu espero que haja possibilidade de haver diálogo para os processos de decisão
que necessariamente envolva também os eleitos na Assembleia Municipal e também os diretórios partidários, para que se possa tentar identificar aquilo que não pode deixar de ser feito, porque é do interesse municipal que assim seja. E portanto eu espero que isso aconteça. Acho que há aqui um sentimento de responsabilidade que não pode deixar de estar em cima da mesa. Isto era o mesmo que dizer ao primeiro-ministro Luís Montenegro: eu aprovo-te alguma coisa se tu reduzisses 5% das tuas receitas orçamentais, e nós sabemos que isso não pode funcionar assim com bases extremas, mas tem que haver diálogo e tem que haver entendimentos e aproximações. Eu espero que possa acontecer isso em 2025 e cá estarei para contribuir, se assim entenderem, para esse processo, porque me parece que a Almada está acima de questiúnculas partidárias ou de interesses de calendário eleitoral, porque lá está, estamos a viver um tempo muito importante de investimento e para mim não pode haver alibis para a sua não execução. Sou pena de a seguir Almada e outros municípios ficarem com um problema grave do ponto de vista orçamental. Agora sim, relativamente a 2025, as perspectivas mais gerais, o que é que acha que vai marcar o ano de 2025, por um lado? Por outro lado, espera que seja um ano de crescimento, também um ano de estabilidade política, em que é que acredita? Bom, vamos lá ver, eu acho que estabilidade política a nível nacional, por razões até de calendário, não pode deixar de se verificar, e portanto isso é bom para o país. Outra questão é o ponto de interrogação muito grande que existe a nível internacional, que podem condicionar o desenvolvimento económico a nível nacional. Apesar das perspectivas ainda preverem um crescimento, não é muito positivo, mas é simpático, mas ainda assim nós estamos com parceiros económicos como a Alemanha, a França, já com sinais débeis da sua evolução da atividade económica, que podem ainda ser mais prejudiciais se confirmar aqui algumas relações mais tensas do ponto de vista comercial entre os Estados Unidos da América e a União Europeia, e portanto há aqui um ponto de interrogação gigante, que é, por um lado, qual vai ser a postura do novo governo e da nova administração de Trump, seja naquilo que é a estabilização de conflitos, que está a gerar problemas e instabilidade económica também, Ucrânia, Médio Oriente, mesmo a relação ali mais instável com movimentos extremistas, como é a questão do Hezbollah, do Hamas, e portanto é importante que se tente estabelecer aqui um paradigma que permita dar condições para que a economia não sofra pelo facto de haver esta instabilidade. Portanto, este é o ponto de interrogação que eu espero que haja sentido de responsabilidade para se chegar a conclusões e algumas decisões que devolvam alguma paz, que permita alavancar o crescimento económico. Ivan Gonçalves, quais são as suas expectativas para 2025? E pedia-lhe que fosse breve, porque entretanto o tempo está a correr e já consumimos meia hora com o primeiro tema e teríamos aqui ainda mais dois. Pois, mas já agora eu queria só dizer aqui uma coisa, porque ficou sem resposta, que foi a questão da queda do governo que o Manuel Pisco eludiu. Obviamente esse tema, eu diria que não é o tema do ano, é talvez o tema da década para o nosso país. Foi a primeira vez que isto aconteceu, eu diria que é até algo terceiro-mundista, quando nós percebemos que há um governo que cai, e podemos até desvalorizar pelo facto de seguir António Costa pelo seu reconhecimento, ter sido escolhido para Presidente do Conselho Europeu. Eu não tenho dúvidas nenhumas que António Costa não queria que o seu governo tivesse caído, muito menos pelas razões que caiu, ao contrário de algumas teorias conspirativas que às vezes vamos ouvindo, e eu acho que isto, o que se passou, obviamente numa gravidade extrema, especialmente quando nós percebemos que não existia motivo nenhum para que um governo legitimamente eleito tivesse caído, porque não é pelo ataque que é feito ao governo do Partido Socialista, é porque no limite isto abre portas a que qualquer Procurador-Geral da República tenha, por ter, sem nenhum argumento forte o suficiente, possa condicionar a vida política do país. Eu diria que é um passo perigosíssimo que nós demos neste ponto. A minha questão é, isso não aconteceu em 2024, aconteceu em 2023, o governo caiu, e foi por isso que eu também não fui buscar este tema, fui
procurei ir buscar as eleições legislativas que surgem na consequência desta queda do governo, e eu diria que ao longo dos próximos anos nós vamos ter factos políticos nacionais, e como Manuel Pisco dizia bem, se calhar a nível local e regional também, que estão condicionados e negativamente condicionados por aquilo que aconteceu em 7 de novembro de 2023 no nosso país, e que eu diria que nos próximos anos nós vamos marcar como um ponto negro da nossa história democrática. Agora, e quero também dizer já agora, porque o Matias o refere, é óbvio que já existiram operações no passado. O que esta operação teve diferente é que não foi direcionada a ninguém em específico, não foi à procura de nenhum criminoso, de uma rede de criminosos que estava a atuar num determinado ponto. Foi, se quisermos, um arrastão, por simplificação da linguagem, a pessoas que estavam na sua vida, que estavam a trabalhar, que estavam a passar. Ivan Gonçalves, mas nós temos esse tema já a seguir para tratar, por isso pronto, não então, faltará oportunidade. Sim. Sobre aquilo que espera para 2025, nesse ponto eu acompanho o Nuno Matias para dizer que o ano de 2025 é um ano de enorme incerteza. Nós temos várias eleições no mundo fora e nós não sabemos o que é que será o mundo em 31 de dezembro de 2025. Infelizmente, aquilo que parece estar a acontecer é que mesmo não saibando o que é que acontece, o que é que está a acontecer ao mundo, as coisas parece que estão a ir num caminho pior, e eu acho que nós temos que começar a pensar, enquanto sociedade, e até aqui 3 pessoas preservam, 4, aliás, preservam a democracia, o Estado de Direito, e olhar para aquilo que se está a passar no mundo, em que os regimes autoritários estão a crescer, em que há um sentimento de revolta da maioria da população para com as supostas elites, e é preciso perceber o que é que se está a passar e como é que nós conseguimos, de alguma forma, parar este sentimento, porque cada vez mais o ar do tempo se assemelha, não de forma exata, mas tem alguns lives daquilo que se passou há 100 anos atrás, na década de 20 do século XX, em que os autoritarismos foram crescendo, e isso conduz-nos sempre a uma política de extremos, de ódio, conduz-nos sempre, inevitavelmente sempre foi assim, ao longo da história da humanidade, à guerra. À guerra e aos conflitos e à perigosia de vida. Novamente cada vez mais presente a preocupação do Estado e dos líderes políticos em rearmarem e em investirem em armamento. Ao mesmo tempo que há também uma preocupação de, aliás, há uma tendência para ir aumentando o ódio entre as pessoas dentro dos mesmos países, das pessoas com os países vizinhos. Bom, isso acho que é uma tendência que é muito negativa. Já agora, Francisco, só 10 segundos para dizer o seguinte: 2025 vai ser também o ano das eleições autárquicas, e são eleições autárquicas em que, até porque há muitos presidentes de Câmara pelo país e aqui no distrito que cessam os seus mandatos em virtude da limitação de mandato, porque faz 12 anos desde que essa lei foi aprovada, que entrou em vigor, ou seja, a primeira eleição em que houve essa rotação, se assim quisermos dizer, há vários presidentes que estão em fim de mandato. Portanto, eu diria que serão umas eleições, e até pela conjuntura nacional, são umas eleições que vão ter história, se assim quiser. Eu até estava convencido que seria esse um dos acontecimentos que iriam apontar à partida nas perspectivas para 2025, mas até não foi. Manuel Pisco, pedi-lhe também capacidade de síntese. Como tivemos estas férias, Francisco, nós temos vários assuntos em carteira e, portanto, vamos debater todos os temas. Exatamente. O que vale é que temos muitos programas para a frente, vai haver oportunidade de tratar muita coisa. Manuel Pisco, as perspectivas para 2025, com a capacidade de síntese que puder. Olha, em síntese, as perspectivas acho que são sombrias. Não é pelo quadro local ou nacional, mas é pelo pano de fundo, o quadro internacional. Não, mas começando por mais simples, no quadro nacional, a minha perspectiva, que me parece que está já a acontecer, isto já está a acontecer, e os sinais começam a ser consistentes, que vamos assistir aqui, porque depois em 26 há eleições do Presidente da República, o Presidente da República fica condicionado para fazer a dissolução do Parlamento, da Assembleia antes, e portanto este Governo vai tentar fazer o mais possível e o mais rápido possível, sem olhar muito modos, nem a meios, nem como. E parece-me que já começámos a assistir a um remake versão PSD da fase caótica
tónica do final do governo de António Costa, não é? São medidas tomadas a vulso, repentinas, um dia antes de fazer uma nomeação faz-se um decreto-lei, ou um dia ou 2 antes para abrir uma exceção. A questão da lei dos solos também enquadra-se nisso, a questão da segurança interna, daquela rusga por arrastão que o primeiro-ministro veio assumir, que era para se ver que estava a ser exercida a autoridade, é um exemplo também deste desnorte, não é? E este creio que vai ser a tónica até ao final do exercício de governação do PSD. Mas isto tem aqui já reflexos do quadro internacional. As questões da segurança interna, que é o tema a seguir, esta tentativa de uma promoção descarada, tentativa de promoção descarada da percepção de um sentimento de insegurança. É o que está a acontecer. E é bom, gente, ainda bem que o Ivan fez essa Manuel Pisco, se o Manuel Pisco estiver de acordo e com essa sua intervenção, que vai continuar, entramos já definitivamente no segundo ponto da segurança interna, para não perdermos mais tempo. Sim, eu creio que, pela minha parte, eu justifico sinceramente. Eu recordo que o ministro da propaganda nazi, o Goebbels, explicava muito simplesmente: é muito fácil levar os povos para a guerra, mobilizá-los para a guerra. Primeiro diz-se que é um inimigo externo, e nós andamos a ver isto, não é? Havia cartaz na Alemanha nazi a dizer que os sub-humanos do leste europeu é uma ameaça terrível, e os sub-humanos do leste europeu tinham por cima cartazes com uma foice e um martelo. E depois a segurança, a ordem nazi, tinha por cima da figura que representava essa ordem a cruz suástica, e portanto estava a criar um inimigo que ia invadir o Ocidente, que ia invadir a Alemanha. E nós estamos a ver um remake dessas táticas. Andamos a criar inimigos externos para mobilizar o povo, para dizer que vamos ser invadidos. Na segurança interna cá é a mesma coisa, e isto vai atrás do quê? Desta força enorme, daquelas coisas que não estão nos governos que estão à vista, os governos que estão à vista depois são mandatados para fazer crescer o quê? Acabar com os apoios, os financiamentos das funções sociais dos Estados todos, e meter o dinheiro em armamento, e meter o dinheiro em máquinas de matar. É isso que nós estamos a assistir. Nós esta manhã acordámos com uma notícia de mais 80 mil milhões de euros de armamento que os Estados Unidos estão a colocar em Israel. Para quê? Para Israel se defender, certamente. Defender-se de quê? Arrasou tudo à volta. Portanto, está a ser promovida uma corrida ao armamento para o lado ocidental, que a gente vê isto a partir dos Estados Unidos, em que temos no meio uma Europa atónita, porque até estar no poder Angela Merkel, seguia-se a doutrina inicial que levou à construção da Europa, que é a ideia que foi ligar a França e a Alemanha nos negócios, numa comunidade económica do carvão e do aço. Se houver negócios, há vizinhança e há convivência e não há conflitos, e acabam-se as guerras. E durante 50 anos a Europa viveu assim. Desapareceu Angela Merkel, foi colocado um novo líder que imediatamente foi atrás das doutrinas da criação do inimigo que os Estados Unidos nos vendeu. Mas, Manuel Pisco, está preparada para isto. Reaproximando ao tema, e aqui falta de armamento, e aqui também há a proximidade local e regional, mas o Manuel não admite que há um crescimento da insegurança, não só da percepção, mas até da insegurança, olhando, por exemplo, para Setúbal, nos bairros mais antigos da Baixa, o tráfico de droga. Desculpe, não há. Porque a única coisa que nos diz que há são os dados objetivos, são as evidências dos relatórios de segurança interna, caramba. As polícias dizem que não, os relatórios dizem que não, verifica-se, vão contar os acontecimentos, e porque é que nós dizemos que há cada vez mais? Mas, Manuel Pisco, eu recordo que há cerca de 3 meses o presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins, pedia uma audiência urgente com a Ministra da Administração Interna para pedir mais policiamento e reforço da segurança em Setúbal. Falta policiamento, sim. Falta policiamento de rua, de proximidade, falta. É evidente que falta. Aquilo que aconteceu na Rusga, se os polícias estivessem a fazer serviço de rua, era muito mais útil para a segurança. Não é fazer rusgas de arrastão. Continua a faltar policiamento não, basta circular as cidades, não é? Almada, Setúbal, Barreiro, onde quer que seja. Não há policiamento de proximidade. E, portanto, e atenção a estes paralelos
que o Ivan pegou neles, mas estes sub-humanos que ameaçavam a Alemanha nos anos 20, hoje a gente olha, quem é que nós entendemos como sub-humanos? O nosso subconsciente olha para os indianos, olha para os tibetanos, olha para aqueles que vêm da África, que estão cá, que são a salvação da nossa economia na Europa e em Portugal, e nós entendemos, olha, esta expressão que agora me ocorreu, no nosso subconsciente, querem fazer-nos convencer que esses são os sub-humanos que nos põem em perigo. Não, só estão a salvar a nossa economia e o Estado Social. E isto tem que ser dito e assumido e ser combatido todas as tentativas de disseminação do sentimento de insegurança e de desamparo, porque leva depois a ações e a aceitar iniciativas de desespero que não têm fundamento, só levam ao conflito e estão a disseminar o ambiente do conflito. Isto é terrível para 25 e para os anos seguintes. Vamos a ver se a gente... o problema é que nós não temos uma liderança também, nem nos países, temos cada vez menos governantes capazes de uma liderança, não homens de Estado, homens ou mulheres de Estado, e também não temos na Europa. A Europa não é dirigida por ninguém que não pretenda apenas obedecer aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm esta coisa sobre a Europa. Nós gastamos dinheiro para vos defender. Defender de quê? Quem é que atacou a Europa durante 50 anos? Defender de quê? Qual é a ameaça? São marcianos? Não. Agora descobri-se, não, são os marcianos que estão na Rússia. Bem, estas teorias são velhíssimas e nós estamos a replicá-las 100 anos depois. No início, nos anos 20 do século XXI, estamos a replicar situações que aconteceram nos anos 20 do século XX. Isto é dramático e tem que se pensar nisto em concreto. Ivan, perguntámos as nossas atitudes a nível nacional e local e a nível internacional. Manuel, temos que passar então adiante e esperando que o Ivan Gonçalves não leve tanto tempo quanto o Manuel Pisco, senão ficamos sem tempo para o terceiro tema de hoje. Ivan Gonçalves, mas disse coisas interessantes. Sim, sobre a segurança interna e o que temos visto relativamente a essa matéria, quer da atuação da PSP, quer também da reação dos partidos políticos. Não sei se consideram que em algum caso houve aproveitamento ou se há aproveitamento, quer à esquerda, quer à direita. Sobre este caso da segurança interna, Ivan Gonçalves. Eu acho que nós não estamos em tempo de confiar em percepções. Não sei se alguma vez tivemos, diria que talvez sim. Houve umas décadas em que a comunicação social tinha independência suficiente e tinha um estado de saúde suficientemente forte para poder ser de alguma forma imune a algumas das tendências que agora não é, porque neste momento o que vemos também é a comunicação social tentar replicar a lógica das redes sociais, tentar captar a atenção de toda a gente através dos mais pequenos casos ou casinhos, para usar outra expressão, criminais, que sempre existiram e sempre vão existir. Não há nenhuma sociedade onde não exista violência, onde não existam conflitos sociais. A questão é tentar minimizá-los de forma a que não perturbem a nossa sociedade. E Portugal tem-no conseguido, não é? Por acaso Portugal é o 7º país, salvo erro, o 7º país mais seguro do mundo. Significa que por muitos problemas que nós tenhamos e que por vezes existem assassinatos, roubos, ainda assim existem apenas 6 países onde se vive com mais segurança do que se vive em Portugal, e existem 100 e muitos, quase 200, onde se vive com maior insegurança do que em Portugal. É isto que se quer dizer. O que muitas vezes parece que a comunicação social, eu estou a focar na comunicação social, enfim, porque acho que é onde a mudança aconteceu de forma mais drástica nos últimos anos, mas aquilo que me parece é que estamos à procura de um mundo que nunca existiu e provavelmente nunca vai existir, que é um mundo perfeito onde não há criminalidade, conflitualidade. Isso não existe porque infelizmente as pessoas não se comportam assim no seu dia-a-dia. E portanto, como nós não estamos em tempo de seguir as percepções, até por todas as manipulações que sabemos também que existem, e aqui as redes sociais são talvez o fator que mais perturbação traz à nossa sociedade, e já agora que está a ter efeitos profundíssimos na forma como o ódio de que falava há pouco é disseminado. Basta ver, desculpem só divergir aqui um pouco, mas o TikTok foi proibido na Albânia. Enfim, nós podemos discutir se devia ser feito ou não em Portugal ou na Europa, mas as declarações do primeiro-ministro albanês não deixam de ser interessantes, porque aquilo que ele diz é que há uma série de coisas de violência, de ódio que são passadas na Europa e que na China o TikTok não passa. Portanto, só voltaria a haver TikTok lá na Albânia no dia em que o algoritmo fosse o mesmo, ou seja, que não fosse direcionado no mesmo sentido. Enfim, estou a divergir. Onde eu quero chegar é,
Nós não estamos em tempo de confiar em percepções, o que importa, como o Manuel dizia bem, ir aos dados. Porque eu sempre me lembro de haver assaltos e tráfico de droga, como agora, como há 10 anos, como há 20, como há 30. Já tenho idade para me lembrar disso. E portanto, se os dados nos dizem que não há um aumento da insegurança, que não há um aumento da criminalidade assinalável, é aí que nós temos que nos guiar. Temos que continuar a trabalhar para que Portugal se mantenha assim um país seguro. Sim, é verdade que o facto de termos tido um influxo de imigração nos traz riscos. Traz-nos riscos, porque há pessoas que nós não conhecemos todas as pessoas que chegam, e com a esmagadora maioria de pessoas trabalhadoras e que querem ter uma boa vida em Portugal, como querem trabalhar para isso e trabalhar de forma honesta, é óbvio que também há redes mafiosas que se aproveitam, como houve, por exemplo, no início dos anos 2000 em Portugal, com redes mafiosas de leste, que acompanharam alguma da migração que foi feita para o nosso país. Tudo isso está estudado, é mesmo assim. Agora, aquilo que mudou verdadeiramente, por exemplo, de agora para o início dos anos 2000, não tem nada a ver com uma maior insegurança. Tem a ver com termos uma narrativa de disseminação do ódio, que é de extrema-direita, que no fundo se aproveita dos pequenos problemas que vão existindo e que está a condicionar todos os agentes políticos. E aqui com isto, para terminar, o regresso às diferenças entre aquilo que aconteceu a semana passada no Martim Moniz e aquilo que tinha acontecido anteriormente noutras operações. É que a verdadeira razão desta operação existir não era por existir um perigo iminente naquelas ruas. Eu confesso, eu não estive agora nestas, ou vários agentes políticos que se deslocaram, eu não tive o que fazer, mas muitas vezes vou àquele local, vou almoçar, vou jantar, circulo por ali, nunca tive o menor problema, admito que já possam ter isso ali assaltos, como em todo lado, como também na Avenida da Liberdade também há assaltos, também é importante lembrar isso. Mas onde eu quero chegar é, aquilo que fez verdadeiramente com que aquela operação existisse, é a tentativa deste governo de fazer com que destancar o crescimento do Chega e da extrema-direita, como seguindo ingenuamente, diria que, quer dizer, ou ingenuamente ou de forma propositada, mas seguindo as receitas, procurando aproximar a narrativa daquela que é seguida pela extrema-direita, que basta olhar para o mundo, basta olhar para aquilo que aconteceu na Europa toda, sempre que os partidos tradicionais, que os partidos sérios tentaram combater a extrema-direita desta forma, ou seja, copiando a narrativa, aquilo que aconteceu é que acabaram por se tornar iguais a esses partidos de extrema-direita. O partido do Sr. Orbán já foi um partido de gente séria, o Partido Republicano dos Estados Unidos também já foi um partido sério, foi o partido de McCain, não é preciso ir mais longe, basta ir a McCain, há 15 anos atrás. Quer dizer, não é essa a solução. E o problema principal desta rusga, diria eu, para além de ter sido este arrastão que apanhou toda a gente, foi o facto de ser feita motivada por uma tentativa, algo infantil, diria eu, de tentar travar o Chega. Não é assim que isso se faz. Vou passar ao Nuno Matias, mas antes de lhe dar a palavra, queria partilhar convosco uma preocupação que tenho relativamente aos relatórios de segurança interna, que é o receio de que os números sejam limitados pela própria limitação da atividade de segurança interna. Ou seja, a estatística assenta nas ocorrências registadas pelas forças policiais e dá-me ideia que nós temos menos atividade das forças policiais. Temos menos polícias na rua, temos menos atos policiais por força de redução do quadro de efetivo e por outros fatores e, portanto, isso leva por si só a uma redução do número de crimes. Isto porque eu olho, por exemplo, para o centro histórico da cidade de Setúbal e creio ser uma evidência de que a atividade de tráfico de droga, por exemplo, é manifestamente superior à que era, não digo há 10 ou 20 anos, houve uma mudança de paradigma, despenalização do consumo de droga e outras coisas, mas há 5 ou 6 anos para cá essa atividade é bem mais visível, não é apenas uma questão de percepção, é empírico, porque é aquilo que nós vimos, mas não é só uma percepção, trata-se aqui de uma constatação. E, portanto, receio que o próprio relatório de segurança interna seja vítima da diminuição da atividade de segurança interna e que andemos aqui numa pescadinha de rabo na boca. Nuno Matias. Francisco, deixa-me só dizer uma coisa, antes passando... Discordo disso. Esse argumento é aquele que nós sempre ouvimos. Eu sempre ouvi esse argumento de que existem crimes que não são reportados. Quer dizer, se são mais ou
como uma pessoa que é assaltada ou vai reportar ou não. Não está um polícia lá ao lado para lhe dizer, olha, eu fui assaltado, habitualmente nunca esteve. Tá, e, portanto, ou tem essa iniciativa ou não tem. E, portanto, admito que haja muitos crimes, isto só para dizer esta nota, admito que haja muitos crimes que não são reportados, mas sempre houve. Portanto, não é só os reportados, Ivan, também se trata daquelas ocorrências que são registadas por iniciativa policial, é a própria polícia que faz as intervenções e que registra os crimes. A maioria dos assaltos, ou o que seja, se quisermos dizer aos assaltos, dá-se porque não há polícia no local, tem que ser o cidadão depois a reportá-lo à polícia. Mas, quer dizer, mas há outro tema que o Francisco introduziu e que é verdadeiro, que é, há focos de aumento de consumo de droga. Em Lisboa nós tivemos, ainda há pouco tempo, na zona de Alcântara, todos sabemos como é que estava. Agora, isto tem alguma coisa a ver com a imigração? Se calhar tem outra discussão, que é a forma pois, eu sobre isso não penso, nem disse tal coisa, não é? E já agora ainda sobre a exposição que fiz, e o Manuel Pisco depois também quer comentar muito rapidamente, senão o Nuno Matias daqui a pouco fica sem tempo. Esqueci-me de acrescentar um outro aspecto que me faz ter este receio, é que quando olhamos, por exemplo, para o crime de violência doméstica, houve um crescimento exponencial, é o crime que mais tem crescido no nosso relatório de segurança interna, e não será só pela questão factual, é muito também pelas alterações legislativas que mudaram esse regime, essa figura jurídica, e o crime, por exemplo, deixou de ser meramente particular, não depende só de queixa da vítima, e só isso aumenta também bastante o número de casos reportados. Isto para dizer que pode haver aqui uma leitura distorcida da realidade por parte do relatório de segurança interna, atendendo a todas estas questões que referi. Bom, Manuel Pisco, mas não queria de forma nenhuma centralizar a discussão. Você, se não se importa de fazer o seu à parte muito rapidamente, para darmos ainda aqui uns 5 minutos ao Nuno Matias. Não, eu acho que há tempo de não falar, porque nós já estamos aqui a assambarcar o tempo. Neste caso até sou eu. Eu não tenho essa perspectiva de que se agrava mesmo o consumo da droga nos centros da cidade, na Baixa de Setúbal. Eu frequento a Baixa de Setúbal e eu frequentava, olha, o Martim Muniz, eu estava nos sindicatos, tinha um sindicato que tinha uma sede, que era um sindicato de indústrias elétricas, tinha sede na Avenida Almirante de Reis, e passava por Martim Muniz quase diariamente, e já lá estavam estas pessoas. Já lá estavam os indianos, já lá estavam os que chamavam os monhés, já lá estava esta população, já lá existia, não mudou coisa nenhuma, não havia mais crime por isso, havia muito mais droga. Eu não aceito essa de que haja na via pública mais droga, aquilo que se via... Posso precisar que em Setúbal me refiro à Baixa Antiga, àquela zona onde fica o jornal O Setubalense, e à zona do Troino, não é a Baixa comercial. Sim, eu lembro-me que eram essas zonas, e a própria Avenida, na Avenida Luísa Todi, aquilo que era aqui há uns 9 ou 10 anos atrás, era um caso, era muito mais óbvio e estava à vista de Manuel, olha, mas ficou o essencial da sua parte. Temos mesmo que passar para o Nuno, senão ainda temos que lhe dar espaço no próximo programa para concluir o que não puder dizer hoje. Nuno Matias, e peço desculpa. Bom, não tem problemas, Aressa. Ainda por cima hoje com a gripe até é melhor ter intervenções mais curtas. Bom, eu acho que a questão da segurança é uma questão de realidade, que não põe em causa o facto de Portugal ser um país claramente seguro, e os fenómenos de insegurança não têm a ver necessariamente com o fenómeno da imigração. Acho que isso também é um erro, poder sinalizá-lo como tal, mas não deixa de ser verdade que há uma percepção que está um bocadinho alavancada pelo facto de hoje, se nós repararmos, temos canais 24 horas por dia a debitar a situação que aconteceu no bairro X ou na rua tal, e estão sistematicamente a falar sobre estas questões, o que leva a que haja uma percepção de alguma insegurança que não ajuda, por um lado, a uma tranquilização da sociedade que envolve estes territórios, mas por outro também o facto de necessariamente haver aqui um espaço para aquele discurso mais populista que não tem aderência à realidade. Aliás, eu acho que o movimento de imigrantes continua a ser fundamental para o país. Aliás, ainda esta semana, sob os dados da Segurança Social, que se não fosse muito da questão também das contribuições dos imigrantes, o equilíbrio seria mais difícil de garantir. E, portanto, tudo isto é fundamental. Agora, não deixa de ser verdade que há fenómenos localizados que têm
destacado este ou aquele fenómeno de insegurança, e é importante que as forças policiais possam intervir. Se é essa questão que agora se tenta dramatizar, que foi o tal arrastão, que eu acho que não foi muito diferente perdão, do que se passou em 2008 e 2011, e eram governos do Partido Socialista, mas que necessariamente são coisas programadas pelas forças policiais e, portanto, o próprio governo não tem direta intervenção na definição deste tipo de operações, e bem, tem que haver aqui alguma separação de águas e de decisão. Parece-me que é todo fundamental ter a noção que há aqui uma percepção que não põe em causa o facto de sermos um país seguro, que não tem a ver diretamente com a imigração, porque nós continuamos a precisar de imigração daquela que vem pela positiva para as atividades económicas, que de outra forma não vai permitir alavancar muitas das áreas económicas que são fundamentais, que vai desde a restauração, a hotelaria, comércio, mas também a construção e outras áreas, a agricultura e outras, e até a imigração qualificada, que nós temos muito, cada vez mais. Portanto, é útil que a gente consiga captar para Portugal essa massa crítica e essa massa trabalhadora pela positiva, mas esta percepção tem que ser assumida, e há aqui uma comunicação social que vive disto 24 horas por dia e que acaba por assoberbar e destacar estas situações que parece que acontecem com mais regularidade ou com mais intensidade. Se calhar acontecem em maior divulgação, porque temos aqui canais que não vale a pena personalizar, mas que temos 2, 3 que sistematicamente passam quase o dia a ocupar-se deste tipo de realidades e deste tipo de notícias. Isso complica um bocadinho a realidade versus a percepção. E com isto chegamos ao final do programa de hoje. Temos aqui ainda uns segundos, mas já não dá tempo para tratarmos o último tema, que seria a Lei dos Solos, que entretanto foi promulgada pelo Presidente da República e que tem uma iniciativa parlamentar de 3 partidos de esquerda, do Bloco de Esquerda, do PCP e do LIVRE, para ser apreciada na Assembleia da República. Resta-nos desejar um bom ano a todos os ouvintes, também ao Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador do PSD em Almada. Chegamos ao final do programa de hoje. O Política Local está no ar aos sábados às 11 horas e aos domingos às 13, à 1 da tarde, e fica disponível nas plataformas de podcast. Boa semana para todos, voltamos de hoje a 8 dias e também um bom ano de 2025. Política Local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.